Antes de mais nada, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar para vocês, pessoal, que acabou de explodir uma bomba daquelas que vai cair no colo de Lula. Trump já tem posicionamento definido sobre as sanções e não é mais sobre Moraes, não. Agora a alerta respinga direto em Lula. Mas Trump fez uma previsão que deixou o núcleo lulopetista e a esquerda em total desespero. E segundo informações, o Palácio do Planalto está em pânico. E mais, discussão, desespero, Moraes simplesmente ameaçou prender um aliado histórico de Lula. Uma figura, um nome de peso histórica na política brasileira. Isso porque ele não falou o que Moraes queria ouvir no depoimento do 8 de janeiro. Inclusive, a Rede Globo detonou com Moraes. Eu vou trazer todos os detalhes e destaque disso para vocês também, porque essa ameaça está repercutindo muito, até mesmo nas mídias tradicionais que passam pano para Lula. Ficaram chocados com essa atitude de Alexandre de Moraes. Mas não é só isso, não. Vocês não vão acreditar que um general, sim, um general, um nome de peso dentro da política, um nome bem importante que, inclusive, gente, para vocês terem noção, não só dentro da política, não, mas também dentro do Congresso brasileiro. E vale lembrar que é dentro do Congresso brasileiro que pode sair os impeachments do ministro. Acabou de desmontar mais uma narrativa de Moraes. E ele ficou furioso. Gente, para vocês terem uma ideia, segundo informações, Moraes está a ponto de explodir, com os nervos à flor da pele. Será por causa das sanções de Donald Trump? E falando em sanções, eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo que eu preparei de Jeffrey Schickini. Sim, gente, Jeffrey Schickini, sempre perfeita em suas análises, trouxe as verdades sobre as sanções de Alexandre de Moraes. E ainda hoje, não percam, aliado de primeira linha de Bolsonaro acabou de revelar uma verdadeira bomba envolvendo o ministro. E mais, Janja da Silva entregou Lula de bandeja. Tudo isso e muito mais nesse vídeo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar. E já vamos começar com Jeffrey Schickini explicando as sanções de Moraes. E é muito pior do que ele imaginava. É importante que todos saibam disso. Não está havendo uma interferência na soberania. Eu estou vendo muita gente da esquerda com esse argumento. Que nós, da direita, estamos pedindo para que os Estados Unidos intervenha no nosso país, na nossa legislação. Nada disso. Acontece que o Brasil se comprometeu em tratados e convenções internacionais a respeitar os direitos humanos. O Brasil é signatário de tratados e convenções internacionais no Ocidente que devem respeitar direitos humanos. E o que está nitidamente acontecendo é que o Brasil está descumprindo tratados e convenções internacionais que se comprometeu a cumprir. Os Estados Unidos estão certíssimos. O governo Trump está certíssimo em respeitar a soberania nacional brasileira, mas atacar o tirano. Veja, em momento algum, os Estados Unidos interveio na nossa soberania. Veja como os Estados Unidos é uma democracia sólida. Então esse argumento da esquerda cai por terra. Os Estados Unidos não está preocupado com a legislação brasileira. Os Estados Unidos está preocupado com as legislações internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir. O governo Trump, no seu CPF, Donald Trump, ele entra com uma ação no CPF do Alexandre de Moraes. É CPF para CPF. O Trump não utilizou o seu mandato e o governo americano contra o Alexandre de Moraes ou contra a soberania brasileira. E quando o governo americano vai cancelar o visto do Alexandre de Moraes, e um passarinho me contou que o visto já foi, tá? Só não divulgaram ainda, mas já foi. Isso é uma sanção do governo americano no seu território. Isso é respeito à soberania daquele país. O visto é daquele país. Não pode o Brasil, por meio do Itamaraty, de qualquer forma, questionar o poder ou a soberania americana de decidir quem entra naquele território ou não, sendo uma autoridade ou não. O governo americano não quer aquela pessoa em seu território, porque é uma pessoa que viola suas leis nacionais e leis internacionais que os Estados Unidos se comprometeu a cumprir. Ponto final. Isso daqui não há violação à soberania brasileira. Os Estados Unidos não está ameaçando o Brasil com sanções. Então, pelo amor de Deus, não saiam em defesa de um CPF colocando a nossa nação em um risco diplomático internacional. Olha o risco dessa decisão do Itamaraty. Em momento algum, os Estados Unidos se coloca contra o Brasil. E o Brasil quer se colocar contra a maior nação e a maior economia do mundo. Quer se unir ao Maduro, a Nicarágua, a Cuba. Isso é crime de responsabilidade. Colocar o Brasil em uma situação de risco internacional.
Mais um crime de responsabilidade desse inconsequente, desse Lula. Cadê o Senado Federal? Cadê o Senado Federal para instaurar um processo de impeachment contra o Lula por responsabilidade dessa fala? Risco iminente de colocar o Brasil em estado de guerra diplomática. Isso é crime de responsabilidade. Então, o argumento é esse, pessoal. O argumento é esse. Os Estados Unidos têm a soberania para decidir quem tem visto e quem não tem. É disso que se trata. Tá claro, é disso que se trata, mas a esquerda sempre insistindo que o culpado de tudo é Eduardo Bolsonaro, dizendo que ele está contra o Brasil. Mas sabe quem mesmo está contra o Brasil? Prestem atenção o que disse a deputada Júlia Zanata. Mas antes, sobre a soberania do Brasil, olha o que disse André Marcília para esse esquerdista, acabando com toda a narrativa da esquerda. Há sim uma ofensa à soberania nacional, há uma interferência no Supremo Tribunal Federal, um país independente como o Brasil, ter uma interferência de um país autoritário, com cunho fascista, que é o governo Trump. A gente aqui não tem um atentado à soberania brasileira na aplicação da Magnitsky, porque a Magnitsky ela não vem atacar as instituições brasileiras, as decisões dos ministros, ela não interfere no dia a dia das instituições, ela é aplicada nos Estados Unidos. As pessoas físicas alcançadas por ela recebem o efeito dessa aplicação nos Estados Unidos. Ofensa à soberania é um ministro, como o ministro Barroso, ter dito que pediu auxílio ao Biden para influenciar nas eleições brasileiras. Ataque à soberania é o ministro Moraes ter solicitado dados de cidadãos norte-americanos a empresas norte-americanas em violação às leis norte-americanas por meio de decisões brasileiras. Isso sim fere a soberania. Então não há ofensa à soberania. A gente, infelizmente, está recebendo uma reação governamental que é o pior dos mundos, totalmente natural que abusos, por exemplo, de uma Suprema Corte sejam reclamados lá fora. Senão não teria Tribunal Penal Internacional, senão a gente não teria Corte Interamericana, tudo isso seria um crime, tudo isso seria ilegítimo. Quando você reclama da Suprema Corte lá fora, nesses tribunais é legítimo, mas quando você reclama aos Estados Unidos, aí é um crime. Depois, ninguém está submetendo o STF. De novo, não há interferência no STF, na instituição, nas decisões. A sanção é direcionada, ou seria direcionada, à pessoa do ministro Moraes, sanções territoriais feitas dentro dos Estados Unidos a empresas norte-americanas e com efeitos lá fora. Nós temos diversas leis dentro do Brasil que têm efeitos lá fora, diversas leis fora do país que têm efeito aqui dentro. Seria muito fácil fugir de um crime. Quando você comete o crime, sai do país, nunca mais você pode, então, ser punido. Não há nenhuma interferência direta, nem em instituição, nem em voto, nem no ministro, e por isso não se fere a soberania. Acredito que o Moraes, seja por qual razão, ele deveria pesar a sua consciência, independente de qualquer sanção. Mas quem está realmente querendo acabar de vez com o Brasil é a primeira-dama Janja. E segundo a deputada Júlia Zanata, gente, e já não percam, revelações inéditas diretamente de Washington, D.C., sobre Alexandre de Moraes. Na verdade, um desafio. Mas antes, olhem o que disse a deputada. A Janja agora quer importar o modelo chinês de regulação das redes sociais, e inclusive fala em prisão. É uma vergonha. Vou ter que explicar para essa socióloga. Dona Janja, a China não é democracia, não é modelo de democracia, Janja. Lá só tem um partido. Aliás, é isso que vocês defendem. Tem que começar a defender abertamente as verdades, né? Aquilo que vocês querem. Aliás, a Gleisi já falou que quer se aproximar do modelo chinês, não é mesmo? Janja falou até em prisão. Assistam um vídeo aqui. E aí o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas da China. Apesar de ter uma regulação muito forte, lá crianças menores, a partir de, só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Por que é tão difícil a gente falar em outros espaços? Tem prisão, sabe? Tem toda uma legislação. Por que é tão difícil a gente falar disso? A Janja, sinceramente, ela atua mais como uma aliada do Bolsonaro, eu acho, para derrubar o governo, da quantidade de besteira que fala e que faz, comprando lençóis e coisaradas com dinheiro público, achando que foi eleita para alguma coisa. E não foi. Mas, Janja, viva a liberdade de expressão. Inclusive a sua. Continue falando, dona Janja. Continue falando, né, que dessa vez ela entregou Lula de bandeja, entregou o plano, né, de Lula para nós, o povo brasileiro.
E de quebra para Trump, né? Porque Trump é totalmente a favor da liberdade de expressão. A situação já está complicada, mas complicada mesmo vai ficar a situação do ministro Alexandre de Moraes. Vocês vão ficar chocados com o que disse esse aliado de Bolsonaro diretamente de Washington, D.C. Gente, como vocês podem ver, a situação do ministro está complicada, mas o que está complicado mesmo é a situação de Lula. Vocês acreditam que Donald Trump já falou até mesmo em derrota acachapante da esquerda, dizendo que não tem nem como sancionar Lula porque ele vai perder? Sim, olhem esta matéria. O governo Trump não planeja sanção a Lula, mas prevê derrota acachapante. É isso mesmo. Segundo a Casa Branca, diferentemente do que chegaram a almejar os bolsonaristas de Paulo Capelli, não está no radar de Donald Trump impor sanções ao governo Lula, informam integrantes da Casa Branca coluna. O prognóstico de Washington, após análise de pesquisa, é que o presidente brasileiro perderá a eleição no próximo ano de qualquer maneira, né? Aspas, talvez no primeiro turno, a desrespeito de quem seja o adversário. Com base nessa previsão, o governo Trump tem avançado nas sanções ao ministro Alexandre de Moraes, sem que a medida se estenda ao Palácio do Planalto. Os Estados Unidos calculam que uma ofensiva contra Lula poderia provocar efeito inverso e fazer com que o petista engarie apoio de segmento com os quais hoje ele não conta. Gente, é isso, é quase uma dó, né? Já está tão difícil, vamos se dizer assim, né, a situação do Lula, totalmente em derrota, derretendo dia após dia, até mesmo nas mídias tradicionais que passavam pano para ele, agora já não passam mais, que Trump nem quer se dar o trabalho de sancionar Lula. Essa é a verdade, isso tem deixado a esquerda em pânico. Porque, gente, eles queriam realmente, né, que Lula voltasse a se reeleger, ou alguém da esquerda, só que isso não vai acontecer. Inclusive, gente, prestem atenção, porque, como eu falei para vocês, a situação de Alexandre de Moraes está indo de mal a pior. Ele está com os nervos à flor da pele e surtou. Vocês acreditam que ele mandou quase prender um ex-ministro do Lula, nome forte da política, só porque essa pessoa não quis dizer o que ele queria ouvir? Tipo assim, não incriminou o Bolsonaro? Inclusive, gente, isso rendeu até mesmo críticas na Globo. Demétrio detonou com Lula. Urgente, Moraes ameaça prender Aldo Rebelo. Sim. O ministro Alexandre de Moraes ameaçou prender Aldo Rebelo, ex-ministro, que depõe como testemunha do ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, dizendo o seguinte, aspas, se não se comportar, será preso por desacato, fecha aspas. Como eu contei para vocês, está depondo o Aldo Rebelo na condição de testemunha da defesa. Ele foi questionado sobre uma eventual mobilização para o golpe. Ele quis fazer uma análise sintática da questão e acabou irritando Moraes. O Rebelo rebateu. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha e não admito censura. Moraes respondeu, se o senhor não se comportar, o senhor será preso por desacato. Rebelo respondeu o seguinte, estou me comportando, e o ministro Moraes disse, então se comporte e responda à pergunta. Veja, ele não estava na reunião, não era do governo, pode-se considerar boa, ruim ou média a declaração do Rebelo, eu acho errada a declaração do Rebelo, eu acho, é a minha opinião, mas eu acho que o fato não é esse. Testemunhas falam coisas certas, erradas, depois os juízes vão tomar as decisões, mas ameaçar de prisão por um diálogo desse tipo, isso é de uma arbitrariedade absoluta. Ameaçar um ex-deputado, um ex-ministro, uma figura pública conhecida no Brasil, uma figura que sempre teve os melhores modos na vida pública brasileira. Eu sempre discordei bastante de Aldo Rebelo do ponto de vista político numa série de questões, mas sempre foi uma figura pública respeitosa e admirável. Essa resposta não tem nenhum tipo de ofensa, não traz nenhum tipo de agressão ao juiz. A ameaça de prisão é uma arbitrariedade completa de Alexandre de Moraes. Ele age como um inquisidor, ele tenta constranger uma testemunha de defesa. Isso é inaceitável.
As outras testemunhas de defesa, ouvindo isso, vão pensar 2 vezes antes de dar o depoimento que consideram correto, que consideram justo. Mas teve um general, sim, nome forte na política, viu? Inclusive dentro do Congresso. E vale lembrar que é dentro do Senado que os ministros podem ser impeachmentados, que simplesmente desmontou a narrativa do golpe e ainda culpou o governo Lula. É isso mesmo. Olhem isso. Mourão diz que nunca foi apresentada nenhuma minuta de estado de exceção. O senador Hamilton Mourão afirmou nesta tarde, em depoimento no STF, que não sabia das reuniões de Jair Bolsonaro com os comandantes das 3 Forças Armadas após a derrota em 2022 e que nunca participou de reuniões e que tenha sido tratada alguma minuta com proposta de estado de exceção. O que aconteceu? Aspas, o senador diz nunca ter sido chamado a reuniões. Questionado se havia sido convocado a participar de reuniões com Bolsonaro e os comandantes das 3 forças após o segundo turno para discutir proposta de estado de sítio ou de exceção, ele negou. Aspas, não fui convocado para nenhuma reunião, assim como não tomei conhecimento de que alguma dessas reuniões estivesse ocorrendo, afirmou Mourão. Mourão diz então que soube das reuniões pelo inquéritos da PF. E olhem isso. Mourão responde advogado de Bolsonaro. Em depoimento ao STF, Mourão culpou o governo Lula pelo 8 de janeiro. Ex-vice-presidente falou em omissão. Ministro Alexandre de Moraes interrompeu o depoimento. É isso mesmo. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro irritou o ministro Alexandre de Moraes durante a tomada de depoimento do senador Hamilton Mourão. Nessa sexta-feira, dia 23, o vice-presidente da República na gestão Bolsonaro, Mourão, prestou depoimento como testemunha no inquérito que investiga atribuições que culminaram nos atos do 8 de janeiro de 2023. Ele foi testemunha do tenente-coronel Mauro Cid e do general Augusto Heleno. O advogado Paulo Amador Cunha Bueno questionou Mourão sobre a existência de uma seção do Exército especializada em análise de cenário de risco, alertas que resultam de relatório de inteligência. O senador falou da competência das Forças Armadas para alertar sobre a iminência dos atos do 8 de janeiro. Mourão também alertou para a omissão do Ministério da Defesa em relação aos ataques. Aspas. É a seção de inteligência encarregada de analisar as informações que chegam, disse o ex-vice-presidente. Por óbvio que isso perdura até os dias de hoje e deveria ter acionado os meios respectivos. Durante o depoimento, o ex-vice-presidente também culpou o governo Lula pela omissão do governo atual. Moraes interrompeu o advogado que seguia perguntando sobre o 8 de janeiro se teria sido orquestrado. O ministro proibiu a indagação e disse que Mourão não é perito para fazer análises de cenário. O relator ainda insistiu que a defesa deveria se ater aos fatos. Mais uma ameaça, né, gente? Porém, Mourão negou durante a oitiva a existência de uma reunião em que tenha participado de debates sobre suposta preparação golpista. Qual que é a parte que ele fala aqui? Aqui, ó, o militar já havia afirmado que a trama golpista apontada pela PF seria um plano sem pé e nem cabeça. Mourão reconheceu que uma ala das Forças Armadas discutiu o golpe em encontros que não levaram a nenhuma ação. Em tese, houve reuniões, mas não levaram nenhuma ação. Praticamente chamou de fake news, né, gente? Bom, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E se ainda não é inscrito aqui no Folha Conservadora, se inscreve, vem fazer parte dessa família de direita você também. Deixe o seu nome, de qual cidade vocês estão falando para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Eu vou ficando por aqui. Até nosso próximo vídeo.